que alegria, mais um podcast aqui do Grupo Excel. E hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista. Me acompanha aqui o Matheus, já vai estar conversando com vocês, mas eu quero primeiramente dar honra aqui para um cliente, um empreendedor do ramo imobiliário aqui da cidade. Eu queria que ele se apresentasse com muito carinho, meu querido. Por favor, se apresente. Mosailton, Matheus, obrigado aí pelo tempo de qualidade que a gente vai ter junto. Pessoal, eu sou o Rafael Bittencourt. Eu sou um cara original de Itajaí, literalmente, com um processo migratório tão forte. Eu sou um cara local. Estou na Praia Brava, vai fazer 31 anos esse ano e realmente vi o bairro acontecer. Minhas empresas e meu negócio tá lá, praticamente. E hoje é uma honra poder estar aqui com o Mosailton, com o Matheus. Pessoas que eu estou na caminhada desde o início. Então, o que eu faço, Mosailton, eu trabalho com o mercado imobiliário, mas com toda certeza cuidando e impactando vidas, tanto na parte dos colaboradores, da equipe que está lá com a gente, com as pessoas que estão também como os clientes, né? Agradecendo a todos os nossos clientes do Grupo Brava Norte. E é uma honra poder estar aqui, pode ter um tempo de qualidade comigo. Bacana, Rafa. Nós vamos conversar bastante, vai ser bem legal. Deixa o Matheus dar um oi para o nosso pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia e boa noite, dependendo da hora que você está vendo a gente aqui. É muito bom estar com vocês novamente. Daqui a pouco vamos começar a nossa entrevista. E eu gostaria de, já começando, né, no caso, como é que surgiu essa ideia? Porque a gente sabe que a questão do ramo imobiliário é bem concorrido. E de onde que você decidiu entrar no ramo? O que motivou lá no começo? Conta um pouquinho da história pra gente. Essa história é curiosa, Matheus. Essa história é curiosa porque meu nome é Rafael Bittencourt, filho, e o nome do meu pai é Rafael Bittencourt. E eu sou formado na área de Direito, então era para trabalhar na sucessão familiar do meu pai. Então era para mim exercer a advocacia para a linha de clientes, tudo mais que ele tocava. Mas o mercado imobiliário sempre era algo que acelerava o coração, despertava o coração, mas há 20 anos atrás o mercado imobiliário era muito diferente, Matheus. Era muito diferente. O mercado não era muito bem quisto, não era muito bem visto. Hoje se profissionalizou um pouco, mesmo ainda não tendo o ensino superior como necessário, como Sim. deveria ter. Mas realmente ele era diferente. Então, o pessoal tinha uma forma mais errônea de fazer negócios, acabava deixando o cliente muito na mão e tinha um preconceito naquela época sobre o mercado imobiliário. Então, eu sempre tive a intenção de ser corretor de imóveis, mas existia um padrão, um preconceito, tabu. Que eu falava, pô, eu acho que não faz sentido, eu acho que o pai tem razão. E dentro disso eu tive uma experiência muito forte com o mercado imobiliário americano. Em 2012, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do mercado imobiliário americano, numa viagem de lazer para lá, e conheci uma corretora. E ali, sabe quando a cabeça faz... Ela fez esse... Porque ela realmente tinha uma forma de trabalhar muito diferente. O jeito que ela conduzia o cliente, o jeito que ela conduzia o negócio, o jeito que ela conduzia a forma de tratamento do cliente... me chamou muita atenção. Era um atendimento muito humano, muito humanizado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que era um tratamento que era de gerações e gerações. Então, o corretor lá, vamos dizer que você é meu corretor, certo? E eu tenho um filho. Geralmente, tu vai atender meu filho também. Então, que é legal. como se fosse um médico da família. Então, tem um Conceito diferente. Um conceito muito diferente. Muito diferente. Muito humanizado. É uma responsabilidade muito grande. São tratados como senhores e senhoras, o padrão americano de modelo de corretagem. E eu falei, opa, peraí, isso aí não tem no Brasil. Essa forma humanizada, essa forma de realmente focar no cliente acima de qualquer negócio, não é o que tem lá. Então, esse insight foi realmente o que eu trouxe para aplicar no meu negócio e foi o meu diferencial quando eu comecei na corretagem. Tá, isso faz quanto tempo faz que você abriu a sua imobiliária? A nossa imobiliária, ela inicia em A imobiliária chama Brava Norte. A imobiliária se chama Brava Norte Imóveis. Hoje a gente tem um grupo, não só imobiliárias, a gente tem outros negócios também. Vou falar na sequência aqui. Mas sobre a imobiliária, ela começa em 2017 para 2018. 17 para 18 ela começa e era algo que eu trabalhava na prefeitura de Itajaí naquele tempo, era concursado. E eu estava fazendo algumas operações imobiliárias, locação, uma venda, outra, e vi que eu estava começando a girar um business. Eu falei, peraí, isso aqui faz muito sentido. E a minha esposa, Mosailton, ela era do mercado imobiliário também, formada pelo
pelo Clóvis, um abraço para o amigo Clóvis aqui, hoje Clóvis toca a operação da Procave, consultora Procave, e então nós tínhamos ali duas frentes, um cara que já estava fazendo negócio e uma pessoa que já estava no mercado. Então, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, nós vamos startar. E eu larguei a prefeitura, larguei a administração pública para mergulhar, emergir no mercado imobiliário, e ali começa, de 17 para 18 a gente começa. Eu lembro muito bem também da primeira vez que a gente se conheceu, 17 para 18, foi uma indicação de um familiar, Rodrigo, um abraço para o Rodrigo aqui também, e ele trouxe até o Mosaíto, e ali a gente começou a ter essa parte contábil. Então, desde aquele período a gente está junto, caminhando e construindo um novo tempo e um legado aí no mercado imobiliário da Praia Brava. Então, a Brava Norte é uma empresa que ela começa em 2020, Mosaíto, porque até 2018 era uma outra empresa que se chamava SBJ. Então, até o empreendedor, quando começa, ele tem as suas adversidades, né? Porque quando a gente começou ali em 2017, S significa o sobrenome da minha esposa, Selva, J é B de Bittencourt e J de Jesus. Então, SBJ. A gente abriu a empresa, começou, fazia as operações, deu tão certo que começou a aparecer no mercado. SBJ? Só que tinha uma construtora em Navegantes que se chamava SBJ. E aí, quando a gente recebeu uma notificação falando que estava usando o nome, surfando tecnicamente a onda deles, eu e minha esposa, olhamos para o outro e falamos, isso não tem nada a ver com a nossa história, isso não faz sentido. Então a gente nem vai discutir sobre isso, nem vai brigar, porque também a gente tinha feito o registro, eles não tinham, mas a gente falou, não, a gente vai construir nosso tempo e nosso nome. E ali em 2019, quando isso aconteceu, a gente troca a SBJ, está no contrato social, troca a SBJ para Brava Norte Imóveis. E em 2020 a gente constrói o nosso prédiozinho lá na Praia Brava, lá um prédio em terreno próprio, e começa a história da Brava Norte. Então, o empreendedor no começo não é fácil a vida dele, não. Eu já ia engatar aqui, porque a gente estava lá no começo, e como é que foi realmente lá no começo a carteira? Porque imobiliária vive da carteira, tem o cliente, como Exato. É que vai buscar clientela se as pessoas não conhecem? Como é que foi esse desafio do começo? Cara, é legal essa história, é legal porque a gente realmente tem um traço bem humilde. O nosso início de empresa era numa garagem. Tá. Nós iniciamos numa garagem, eram 2 computadores, o da Bruna, o meu, e nós iniciamos numa garagem. E eu lembro que a gente fez muita captação a pé, cara. Então a gente realmente foi porta em porta, conhecendo pessoas, fazendo contatos, iniciando a rede de relacionamento, construindo o nosso grupo. E a gente já tinha, claro, logicamente, um ecossistema. Existiam pessoas da minha rede de contato, da rede de contato da minha esposa. E ali começou, Matheus, ali começou. Então tinha a minha rede de contato, mas a gente também, literalmente, naquele... Claro, tem as amizades, mas foi o porta a porta. Foi porta a porta, cara. Foi porta a porta. Tu falou uma coisa, Rafa, muito legal para quem estiver assistindo, que eu acho que chama atenção. É a questão da tua instabilidade. Tu era concursado público? Concursado. Eu chutei o balde, literalmente. A família achou que eu era doido. Muito difícil. Eu seria provavelmente o membro da família que acharia doido. E qual é esse grande desafio? Sair da segurança, né? Porque o concursado público ele tem segurança financeira, digamos, né? Ele tem o ganho fixo dele, né? E ali ele só tem projeções de crescimentos, conforme os anos vão passando, aquela história toda, né? E o cara, não, isso aqui não vai me levar onde eu quero chegar. Essa decisão, como que é? O que pesa nessa decisão para ajudar aí quem estiver assistindo? Eu acredito que cada um carrega algo que precisa apresentar para o mundo. As pessoas precisam comunicar. Eu sempre tive a certeza que ia dar certo. Sempre. Mas aonde eu estava, eu não era feliz. É como se eu estivesse dentro de uma gaiola preso. Não era o meu perfil. O que tu fazia? Não foi para aquilo. Eu trabalhava na diagramação do Diário do Município. Todas as publicações do município, tudo que acontecia, inaugurar uma ponte, qualquer coisa, eu diagramava, estruturava e mandava. Mas não era o que me... Financeiramente, tu trocou quanto por quanto? Financeiramente, na época, era mais ou menos uns 7 mil reais. Muito dinheiro. Caramba. Muito dinheiro. Por nada, porque... Tá começando? Por nada não, porque eu tinha a clareza
de que o mercado imobiliário era a profissão que ia encaixar. E teve um start, tipo, eu fiz uma venda, teve uma coisa assim que... Demorou quanto uma tempo? venda que me chamou a atenção, eu fiz uma venda eu fiz uma negociação, na verdade, de uma locação até, foi uma locação, mas na época deu uns 80 mil reais. Você disse assim, meu Deus, ganhei um ano. Exatamente. Então deu um valor significativo e eu falei, peraí, vou para ciência, vou para matemática. E aí eu fiz conta e eu falei, peraí, isso faz sentido, mas eu preciso agora de um passo de fé. Passo de fé, um passo de planejamento também, né, que a gente deu, mesmo estruturando, começando a garagem ali. Esse valor foi usado para estruturar a garagem. Desculpa, e transformar a esposa? sala. Como é que a esposa... Ela já trabalhava no mercado imobiliário. Mas ela acreditou. Ela acreditou tu sair ou... Acreditou. Acreditamos junto, né? Eu acredito que um casal, ele acredita junto. O casal acredita junto. Um só corpo, um só espírito. Tá. Ô Rafa, e o mercado imobiliário, nós sabemos, então, que tem muitos... Vocês têm 8 anos no total. Exato. 8 anos de empresa. Em 8 anos de empresa, vocês têm uma sede própria lá em Itajaí. Na Praia Brava, vocês compraram um ponto e abriram um em Balneário Camboriú. E hoje vocês têm a questão de container também, né? Isso. Hoje nós temos 3 pontos, tá? São 2 estruturas próprias na Praia Brava. A gente tem um ponto que fica na rua Ildebrando Jorge Silva, próximo ao Brava Mal. A gente tem um outro ponto que fica na Delfim de Mário Pada Peixoto, que é uma estrutura mais praia, mais casa, onde está a Brava Norte Container. E tem um ponto na Avenida Brasil, que fica na principal avenida comercial de Balneário Camboriú. Então, assim, já tivemos um outro ponto também, nós estávamos com 4 lojas, a gente acabou optando por não tocar esse outro ponto, que ficava no shopping do lado do shopping da Jaí. Então, assim, hoje a gente opera com 3 pontos e um grupo de 40 pessoas, 39 para ser exato. Bastante gente. Tá. Então era eu e a Bruna e hoje a gente... 8 anos. Somos 39 pessoas. E assim, o que fez o crescimento? Fez o crescimento foi... Claro que tem a tua visão, tem que acreditar e correr atrás e tal, mas a necessidade mesmo de fortalecer a marca, o que foi? Mozailton, eu acredito muito que aquele que lidera uma empresa e um negócio, ele tem que ter propósito. Porque no mercado imobiliário, se tu fizer conta do quanto o profissional ganha sozinho e do quanto ele ganha em grupo e do esforço que muitas vezes o ganho sozinho é muito maior. Então, talvez se eu tivesse optado por ganhar sozinho, eu teria um recurso financeiro até muito mais expressivo. Só que eu não seria quem eu sou. E eu não teria a potência que eu tenho hoje. Por quê? Porque é uma troca. Eu transformei muitas vidas e muitas vidas me impulsionaram para transformar o grande objetivo que eu tenho também profissionalmente, para um próximo passo que a gente está dando. Então, eu acredito muito que quem lidera pessoas realmente tem que carregar algo diferente no coração, ou seja, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gestão, tem que gostar de ensinar, educar, porque a educação liberta. E esse mercado é um mercado que não tem barreira de entrada. E eu acredito muito no ensino, Mozailton, muito, muito, muito. Eu já formei muito profissional, a gente já realizou muitos sonhos dos nossos colaboradores, desde a compra de apartamento, casa, carro, reconhecimento profissional. Eu lembro de um colega que trabalha na profissão, um colaborador que está com a gente. O reconhecimento profissional, um cara que mudou a vida toda, a forma que a mãe dele enxerga ele, a forma que a percepção de mundo das pessoas que ele ama e que amam ele, enxergam ele. Então tem muita coisa que transforma. Então realmente quem lidera para ter um grupo de pessoas tem que amar muito pessoas. Uhum. E não é fácil, né? Não é fácil. Então tem que pagar o preço, mas realmente se tu carrega isso, o preço vai ser leve. Uhum. Rafa, e nessas negociações todas, qual foi uma experiência que tu teve? Pode ser uma experiência por questão de volume financeiro, às vezes não é por volume financeiro, é por realização de fechar um negócio. Qual foi uma assim que, fechar aquele negócio foi legal? Foram várias. É como falar de viagem, né? Toda é inesquecível, mas eu acredito que as áreas de permuta, né? A minha especialidade, o meu DNA são negócios maiores. A gente chama de big business no mercado imobiliário. São negociações que passam de 60 milhões de reais, 100 milhões de reais. Então, são números bem expressivos. Então, um negócio desse, ele não acontece do dia para a noite. Uhum. Por quê? Porque envolve pessoas grandes e envolve também
uma montanha-russa gigantesca da negociação, né? Então, um negócio de big business como permuta precisa de muita maturidade. Então, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que tu fecha uma negociação dessa. E é uma satisfação inenarrável, assim, é algo extraordinário, assim, a conquista, a celebração da vitória, assim, é o que te motiva, né? É o combustível para continuar. Nós fechamos aquela permuta, né? Nosso time fechou. Exatamente. Quando depois tu vê o prédio construído, tu fala, pô, aqui eu teve um dedinho meu, bom dedo meu. Isso é outra coisa que realmente, Matheus, é algo que sempre teve no meu coração. Eu acredito, eu sempre tive uma visão muito clara, minha dentro de prédios, uma loucura, aquela obra acontecendo e a peãozada subindo e tudo mais, e eu sempre me perguntava, meu Deus, por que isso? Que loucura! Mas era algo que sempre estava no meu coração, e esse ano a gente está indo para esse passo. Então a Brava Norte Imóveis, ela dá espaço para o grupo crescer, e agora a gente vai ter a Brava Norte Incorporadora, construindo na Praia Brava, que é o bairro que eu amo, que eu brilho, que eu tenho certeza absoluta que eu vou deixar um legado muito forte com aquela comunidade, com aquele bairro. Ô Rafa, mas eu já vou fazer mais uma pergunta ali, mas tu falaste uma coisa interessante, que o Rafael nasceu ali, né? Nasceu na... Eu não nasci na Praia Brava, mas eu fui para lá com 6 anos, mais ou menos. E tu é natural de onde? Eu sou natural de Itajaí. Ah, de Itajaí, da Itajaí mesmo. Como diz o pessoal de Itajaí, tu é do Marieta, eu sou negro. Eu sou do Marieta. No meu tempo era o Marieta. Eu sou natural de Balneário Camboriú, né? Tu nasceu no Santinês, não tinha, pô. Tenho que nascer no Marieta. Eu sou daqui, eu nasci aqui, mas tenho que nascer lá. Bacana, tu é de lá. Da cidade. Vamos fazendo aqui, já que a gente falou de, né, grandes momentos, mas a gente sabe que o mercado imobiliário é cheio de altos e baixos. Claro. E nesse caminho, eu imagino que deva ter algum também momento de baixo. E eu queria saber qual foi, como é que foi, como é que você lidou, algum aprendizado, o que aconteceu? A grande dificuldade, né? Uma coisa que marcou aí, Existem negativo. dificuldades, com toda certeza, mas, Matheus, eu vou te falar com propriedade isso. A dificuldade não está no mercado. A dificuldade está em quem está enfrentando a dificuldade. A dificuldade não está no CNPJ, a dificuldade está no CPF. No momento de pandemia, onde todo mundo teve um momento muito ruim, foi um dos melhores momentos da minha vida profissional. Mas eu tenho certeza absoluta que o mercado, ele não para. O mercado de Santa Catarina, ele não para. O mercado de Balneário Camboriú e o mercado de Itajaí, ele não para. Nós somos uma bolha dentro de uma bolha. Nós somos uma bolha dentro de uma bolha. Então é como se a gente tivesse o capital para executar a nossa obra, a nossa construção, e aquilo ali é o nosso sonho de vida. Imagina, se tu tá com dinheiro para construir a tua casa, tu vai deixar algo te atrapalhar e não executar essa obra? Isso é Santa Catarina, entende? Então, ou seja, essas duas regiões, elas não param. Eu acredito muito e tenho clareza sobre isso, que quando tu começa a absorver uma energia de que o mercado tá ruim, de que isso, de que aquilo, tu acaba não vendendo. Resumindo, todo mundo tem falado muito. Tem imobiliária performando com 100, 120 milhões mês. Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Então, o nosso mercado, ele é uma certeza absoluta de que está em ascensão e em construção. Pelos próximos 10, 15 anos, ninguém toca a mão, independente de mudança de governo. Logicamente, né? Vamos pelo bom senso. Um governo de esquerda, talvez baixe um pouco a receita e seja um ticket menor. Um governo de direita acelera tudo, né? Tanto do ticket menor ao ticket maior. Mas parar não vai parar. Deixar de vender não vai deixar de vender. Resumindo, quem está trabalhando está vendendo. Rafa, e com a equipe? Porque quem trabalha com venda é motivação, cara. Total. O cara tem que acreditar no negócio, o cara tem que se vender, o cara tem que vender a sua imagem, o cara tem que vender o seu negócio, tu tem que fazer de conta, tu tem que comprar aquilo que tu fosse vender. Primeiro tu se auto-vende, depois tu vende o teu produto. Perfeito. Um segredo para te manter um time motivado? Um segredo para manter um time motivado é estar vendendo. Por quê? Porque vender energia. Se tu tá tentando fazer algo forçado que tu tá precisando, vai aparecer isso. Então, quando tu compra o produto, quando realmente tu acredita naquilo e tu participa também, né? Porque nossos corretores, o que eu mais tenho alegria é ver eles comprar. Eles também fazem investimento. Então, ou seja, isso para mim é realmente o verdadeiro mostrar que eles compram, porque eles compram um produto. Não é a ideia só, é comprar literalmente. Então, eu acredito muito que o vendedor do mercado imobiliário, ou seja, quem realmente trabalha no mercado imobiliário tem que ter estrutura, tanto financeira como emocional. Por quê?
Se tu não tá financeiramente bem, vai começar a afetar o teu emocional. Se emocionalmente tu não tá bem, tu vai demonstrar, tu vai fraquejar. Então, esses dois pilares, que seria o financeiro e o emocional, eles têm que estar bem. Só que para esses dois pilares estar bem, tu tem que ter o espiritual também. É como se fosse fogo, né? O fogo só existe com calor, comburente e combustão, é um triângulo, né? Então, emocional, financeiro e espiritual tem que estar alinhado. Se não tiver alinhado, o corretor não performa. Então, o corretor consegue performar com consistência desde que ele tenha boas oportunidades de negócio, bons produtos, faça uma boa leitura de mercado, tenha uma boa saúde financeira, porque é um mercado de autônomo. Então, tu não tem a certeza de todo mês estar vendendo, mas quando tem a segurança de ter bons produtos, uma boa região para trabalhar, você vai conseguir atuar. Então, a equipe, eu acredito, Mozailton, que é muito importante trazer para eles essa estrutura emocional, financeira e espiritual. Interessante. E tem a questão... A tributária. Também nós temos as pessoas Também. e também nós temos os nossos amigos lá do Distrito Federal. E como é que funciona essa questão de gerenciamento, contabilidade, impostos, burocracia, contratos, cartório, que a gente sabe que, pelo menos lá no meu ver, está virando um outro contra a gente, parece que não está ajudando muito. Tem alguma prática, alguma dica, alguma prática que tu faz que ajuda? Porque eu percebo, eu quero só complementar o gancho do Matheus, porque eu percebo que o investidor hoje, ele está muito preocupado com o impacto financeiro, às vezes, né? Claro. Então, o corretor, além de ser corretor, ele tem que estar muito bem ajustado com esse quase... Embora nós estamos no podcast da contabilidade, mas ele tem que estar praticamente quase casado com o contador, digamos, porque é muita dúvida que ocorre, não? Com certeza, moça, com certeza. Eu sempre tive a clareza de que existem 3 profissões que você precisa pagar bem e ter os melhores profissionais. Medicina é saúde, direito é toda a parte de leis e documentos sua, e a parte contábil é a parte financeira, meu irmão. Então, ou seja, se esses 3 pilares não estiverem em dia, você está lascado, isso sim. Então, o empreendedor brasileiro tem que ter esse cuidado da parte de saúde, da parte do direito, da parte da contabilidade. E a contabilidade é essencial, porque, por exemplo, se tu não tem uma segurança para fazer a pergunta, para ter o profissional para te habilitar, Ô, Rafa, você vai ter prejuízo, entende? Vai ter prejuízo porque vai passar a informação errada para o cliente, muitas vezes vai fazer uma operação que vai trazer ônus para o teu cliente e o corretor tem responsabilidade civil e criminal. Então, ou seja, é aquilo que eu falo, o conhecimento liberta. Mas é muito importante tu ter o profissional habilitado para poder te auxiliar nisso. Então, hoje, os corretores também têm esse suporte, entende? E chega na hora de vender o imóvel, em virtude de impacto, de ganho de capital, pode inviabilizar a negociação? Como? Na hora de vender, o cara vai vender, mas ele vai pagar um ganho de capital, né, gigante. Então, pode inviabilizar a negociação, o cara dizer, não. Com toda certeza, com toda certeza. Quando a pessoa está vendendo, ela está muito disposta ou para um ativo pessoal, é algo pessoal dela, ela vai morar, ela vai viver um novo tempo, ou então ela está buscando um lucro. Então, com certeza impacta. Então, é preciso ter orientação. Mas eu acredito muito de que o empreendedor, essa mensagem é para quem trabalha com empresa, o empreendedor ele tem que ter os seus pilares. Uma empresa tem que ter jurídico, uma empresa tem que ter uma contabilidade forte, uma empresa tem que ter uma linha de consultoria, porque a empresa que não tem isso hoje, ela não sobrevive. Porque o empreendedor que tenta colocar tudo debaixo do braço e ter o controle de tudo, ele não tem o controle de nada, ele não tem crescimento, ele não vai ter lucro. Na relação que tu estava falando ali do cliente, né? Porque lá no começo a gente sempre teve mais essa dificuldade de captar o nosso lead, digamos assim. Mas também tem um pré-venda, que é o que a gente percebe que bastante gente foca muito no pré-venda, mas o pós-venda, o relacionamento, porque o cliente, como tu falou, tem 2 perfis. O cara que vai comprar um imóvel para morar, mas também tem um cara que está comprando um imóvel para investir, para fazer outras negociações. Esse pós-venda, esse relacionamento, como é que tu gera confiança com a pessoa para estar comprando, para estar avançando? Como é que funciona essa parte? Então, hoje, até por coincidência, a gente instalou na empresa um setor que é o sucesso do cliente. Eu não tinha isso ainda. A gente instalou na empresa o setor de sucesso do cliente justamente voltado a esse cuidado. Os nossos clientes ali, eles geralmente mantêm um atendimento que a gente chama de follow-up, de pós-venda, pelo corretor. Mas, infelizmente, Matheus, isso no mercado imobiliário acontece muito, existe muito giro do corretor. Sim, tá? eu percebo muito isso, porque parece...
né? Alguns casos que a gente vê é que a pessoa vendeu, pronto, acabou o meu papel, aí às vezes trocou, ficou na imobiliária e... Infelizmente. Aqueles que mais performam são os que ficam mais tempo na casa. Geralmente os valores expressivos em VGV, valor geral de venda, são aqueles que estão mais tempo. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto mais polêmico. Mas acredito muito que é fundamental a empresa ter o sucesso do cliente. A gente identificou isso, corrigiu e agora está instalando um setor só para isso. Hoje, o meu sucesso do cliente ainda era feito de forma manual com cada corretor que fez a venda para o seu cliente. Mas hoje, como vocês têm um número considerável de corretor, como atende um público que a gente atende aqui, é um público, de certa forma, mais elitizado até, né? Claro. Digamos, vamos botar em categorias, ficaria entre, sei lá, A e B, vamos usar essa terminologia. Você, como gestor da empresa, tu costuma acompanhar a negociação? Como é que funciona? Algumas negociações sim, mas na grande maioria o meu gestor faz isso. Então tem o gerente geral, e aí o gerente ele faz esse acompanhamento. Logicamente que a carta dos clientes mais premium, a gente dá um acompanhamento mais próximo e caminha mais junto, né? E essa para se criar essa cultura americana, né? Vamos usar esse termo, como você usou, que lá é tão legal, né? Que o cara tem o corretor. Então, quando ele vai procurar um imóvel, ele não procura imóvel, ele procura o corretor para falar que ele quer comprar o imóvel, né? É diferente isso, né? Perfeito. Eu vou lá no meu corretor e vou dizer para ele que eu quero. Aí ele vai achar o imóvel para ti, mais ou menos assim, né? Aqui, às vezes o cara está passando, vê uma placa, ou passa uma imobiliária, vê uma foto, entra e conversa, né? Para criar essa proximidade, esse relacionamento, aí você faz mais esse contato e vai tentando construir isso junto? Assim, o mais importante para a gente sempre foi essa experiência do cliente. Sempre, o tempo todo. Então, a gente sempre dá um suporte, mas a gente deixa essa aproximação ser mais do corretor. Porque, como te falei no começo, a nossa cultura é uma cultura americana, então focada no relacionamento. Se existe a margem para que a gente se relacione e que o cliente conecte mais com o gestor, a gente faz essa conexão acontecer. Mas, na grande maioria das vezes, ela está sempre relacionada ao corretor direto com o cliente. Bacana. Tem alguma teoria? Eu sei que tem lá o cursinho do Cresci, né, que todo corretor faz para tirar o Cresci e tal. Mas tem alguma teoria ou filosofia que tu implanta no teu sistema de trabalho com a tua equipe? Tem. Eu gosto muito da área da medicina. Eu vejo que a área da medicina ela tem muito insight e para todo negócio dá para adaptar. Então, quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente faz quando chega num consultório é receber uma pergunta. E geralmente é uma pergunta adequada e poderosa. Ou seja, o que está sentindo, como é que foi teu dia, o que te trouxe até aqui. E no mercado imobiliário não é diferente. Então, eu vejo que o mercado, antes de eu ler isso, ele dava meio que de pirona para todo mundo. O que acontecia? O cliente entrava, o lead entrava e eles mandavam informação, mandavam script, seguia todo um padrão. Mas cada humano é diferente. Não é sobre um lead, é sobre um humano que realmente está com algum tipo de intenção. Então, a gente criou uma metodologia. Nós temos uma metodologia. Então, o corretor nosso ele trabalha de ponta a ponta com uma linha de trabalho. Então, ou seja, no primeiro momento, a gente vai fazer uma avaliação de quem que é esse profissional, de quem que é esse cliente, do que ele gosta, o que ele faz, qual que é a intenção dele. Então, eu vou dar um passo à frente, é como se o médico tivesse o prontuário, sabendo o que o paciente vai precisar receber. E no outro momento, a pergunta mais importante: o que te trouxe até aqui? Por que tu te cadastrou? O que tu espera da compra desse imóvel? Então, ou seja, começar a extrair qual que é a dor do cliente. Ou seja, a gente tem um slogan que se chama entender, exclamação, para atender. Eu só posso atender depois que eu entendo. Então, eu vou a fundo para entender exatamente a dor do cliente, o que ele precisa. E como a minha formação de mercado imobiliário não foi brasileira, mas sim americana, eu estou focado no cliente. O que eu quero saber da vida dele, o que ele precisa. Porque eu sou especialista na Praia Brava. Com todo respeito, não tem ninguém que entende mais de mercado imobiliário na Praia Brava do que eu. Eu fui criado ali, eu conheço todo mundo, todos os incorporadores, até o Siri eu conheço a cor da bolinha
Então, assim, realmente eu sei o que eu estou fazendo e falando. E isso eu replico para os meus corretores, para que eles tenham essa propriedade. Então, entender o cliente, para mim, é a grande sacada do meu business, entende? E eu já vou te dizer, agora já está até gravado, eu amei o slogan, achei muito bom e vou adaptar, porque lá na empresa a gente faz sempre uma reunião com o cliente para entender o que ele planeja da empresa, mas para repassar para o pessoal achei muito boa. Entender para atender, muito bom. Levando já em consideração isso, só porque tu soltou ali a palavra errado porque era para o teu funcionário, era para o cliente e tu falou funcionário, então já que tu falou do funcionário, eu vou perguntar. Hoje, como é que faz para alguém participar da empresa? Tem um critério para poder entrar, para virar participante, para somar com a empresa? Como é que funciona? Sim, E dentro da empresa tem algum plano, tipo, o cara entra júnior, depois ele segue alguma coisa? Existe isso? a nossa visão sempre foi pessoas para levar para a caminhada. Então, formar líderes. Formar líderes. E algo que me chama a atenção, Mosailton, nesse tempo de caminhada, a Brava Norte ela é jovem, ela tem 5 anos só. Ela começa em 2020. Então, aqueles 3 anos ali foi a adaptação. Foi a adaptação. Do que é hoje? Depois a gente entrou com tudo. Tanto que até 2020 era praticamente eu e ela. Aí em 2020 a gente falou, não, agora a gente vai expandir. Agora a gente vai ter equipe, vamos ter corretores. E aí construiu o escritório justamente para isso. Então eu acredito que uma coisa que eu sempre carreguei é a veia do empreendedor. E praticamente assim, 90% das pessoas que saíram da imobiliária, elas empreenderam. Ou elas foram trabalhar de autônomo, ela foi para alguma linha de comércio, ou ela abriu uma imobiliária, ela empreendeu. Ela empreendeu. Por quê? Porque eu acredito muito que no tempo que a gente está junto, a gente tem que extrair o máximo da pessoa. E dar o máximo também para ela. Então, para quem quer trabalhar com a Brava Norte, hoje a gente tem o RH, que faz o processo seletivo. Eu sempre deixo muito claro que o currículo é a segunda coisa que eu olho. Nunca vai ser a primeira. A primeira coisa que eu olho é o humano. Sou formado em analista comportamental, entendo da teoria DISC e entendo muito bem do comportamento humano. Então, ou seja, muitas empresas precisam caminhar com o colaborador 30, 60 dias. Eu não preciso desse tempo todo. Então, numa boa entrevista de emprego, numa boa análise, num processo de recrutamento, eu consigo identificar muito o perfil. Qual que é a minha missão, Mosailton? E, Matheus, eu fiz isso justamente porque eu tive uma colaboradora minha que teve burnout. E isso foi muito pesado para mim, isso foi muito importante. E eu falei, desse dia em diante, eu assumo uma posição e um tempo novo. Eu não erro mais em colocar ninguém no lugar errado. Porque se eu sou líder, eu preciso extrair do meu colaborador o máximo. Então, me formar em analista comportamental, entender do humano, faz muitas vezes tu pegar uma pessoa que é comunicadora, que gosta de falar com pessoas, que sabe se expressar bem, e não colocar ela debaixo de um cargo administrativo. Ela vai estar infeliz, cara. Ela não nasceu para fazer isso. Então, dentro disso, a gente hoje tem um processo de recrutamento nessa forma, nessa linha de modelo, onde a gente extrai o máximo do colaborador, eu vejo onde é a potência dele e aí coloco ele para o cargo adequado. Desde que, claro, a gente também faça uma entrevista e avalie que ele tem habilidade suficiente para trabalhar na Primeiro empresa. Verifica a pessoa para depois ver as habilidades dela. Gostei bastante. Muito nisso. Eu até converso muito lá, porque na empresa nós temos a terapia semanal com cada colaborador. E até a Grace, na última sessão, falou que às vezes a peça é maravilhosa, só que está no lugar errado. Exatamente. É só colocar a pecinha no lugar certo do quebra-cabeça que vai encaixar perfeitamente. Uma mensagem para todo mundo que trabalha com CNPJ, tem uma empresa no Brasil, seja fora do Brasil. O nosso negócio é gestão. O dono de uma empresa, ele tem que fazer gestão. O dono de uma empresa que tenta ser chefe ou que tenta fazer de tudo, ele na verdade é só um coitado. Um bom líder é aquele que faz gestão. Então, eu acredito que quando eu virei essa chave, o meu negócio aconteceu. E expandiu e me deu a oportunidade de ir para esse novo tempo que eu estou indo agora, que é trabalhar com construção, ou seja, vai aumentar ainda mais a régua, vai aumentar ainda mais o grupo de colaborador. Então, tu tem que ter armamento suficiente para passar por tudo que é necessário para um novo tempo, né? Rafa, nós estamos hoje no mundo que é o mundo da tecnologia e nós recebemos aí nos últimos 2 anos um estouro gigantesco da IA, né? Das inteligência artificial.
Nesse teu trabalho, que é um trabalho muito específico, muito bem humanizado e tal, mas o que a IA te ajuda? Muito, Mozailton, muito. Eu acredito que quem não está no mercado de tecnologia hoje está colocando a sua empresa em risco. Uhum. A gente vai viver um tempo disruptivo. Os próximos 5 anos vão ser disruptivos. Nos últimos 40 anos, a tecnologia, nesses últimos 4 meses, evoluiu mais do que nos últimos 40 anos. Então, assim, o que a gente vai viver para os próximos 5 anos é disruptivo, não tem mais volta. Nós seremos sempre as cabeças pensantes. Isso é inevitável, não tem mais volta. Nós seremos sempre as cabeças pensantes. Nós somos os humanos. Mas a parte operacional é com ela. A gente já viveu uma revolução há 100 anos atrás, a Revolução Industrial. E a gente vive uma outra revolução, que é a revolução da tecnologia. Então, queira ou não queira, a pessoa tem que se adaptar. Dentro do meu negócio, eu uso muito IA. Uhum. Contratos? Então, senhores clientes da Brava Norte, sim, vocês são atendidos muitas vezes por robô. Mas eu vou falar uma coisa para vocês com muito carinho, com muito amor. Robô muito mais habilitados que muito humano. Por quê? Porque ali não tem emoção. Ali tem todo um preparo, tem toda uma linha de raciocínio para lhe atender da melhor forma possível. Então isso não é ruim, isso é bom, tá? Então hoje sim, a gente usa muita tecnologia nos atendimentos. Então o cliente que entra ali, procura um imóvel, ele vai ser atendido, vai ser direcionado para o melhor profissional possível, a gente vai atender ele da melhor forma possível, lembra? O que eu mais quero é entender melhor o humano. O que eu mais quero é melhor entender o meu cliente. Então eu preciso me aprofundar e usar a ferramenta que eu tenho para isso. Uhum. Então a IA, com toda certeza, é uma grande ferramenta hoje. E hoje, para análise de um contrato, pega um contrato, uma permuta, bota na IA, pede para ela ver discordância, fazer análise, ver furo. Tudo. Análise jurídica, contábil também. Também, claro, muito. Não posso falar isso pro meu contador. Aqui na frente. Mas é uma verdade. Então, assim, ela facilita muito, né? No mercado de imóveis, de uma avaliação também. Logicamente, nós somos o profissional habilitado. A cabeça pensante somos nós. Quem vai fazer a análise final somos nós. Mas é uma ferramenta que nos faz ganhar muito tempo. Sim. Muito tempo. Ela te entrega a ferramenta para te analisar. Com toda certeza. E a gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa para falar aqui. A gente poderia gravar uns 50 podcasts sobre tecnologia. Eu sei muita coisa. Eu fui a fundo, eu me aperfeiçoei. Então, eu realmente eu acredito demais nisso. Eu até estava construindo uma plataforma e parei, porque agora eu vou emergir no mercado da construção civil para atendimento a nível Brasil com o mercado imobiliário. Porque realmente a gente vive hoje um momento de eu ligar para ti com um outro número, logicamente, com a minha voz, e tu não identificar se sou eu, se é um robô. Então a gente realmente está vendo um momento disruptivo, entende? Já é real. Nós vamos ter que começar a usar codinome, uma chavezinha, senha e contrassenha. É doideira, cara, é doideira. Se a gente for falar, é doideira, assim, ó, é loucura. É um assunto assim que eu gosto bastante. E quem sabe mais pra frente eu ainda consiga trabalhar nisso, mas agora eu vou me jogar na minha incorporadora ali que... Vamos falar da incorporadora. O que você vai lançar? Rapaz do céu, quanta coisa boa para falar agora. A gente vai lançar um empreendimento na Praia Brava, Mozailton, na linha de estúdios, tá? Estúdios compactos, com aproximadamente 40 metros privativos, vaga de garagem individual. É um bom estúdio. Para 40 metros é um excelente estúdio. Apartamentos também na linha de 60 a 65 metros quadrados. Então, assim, tem muita informação maravilhosa, privilegiada, que está no forno, que eu ainda não posso revelar, mas aos pouquinhos a gente vai lançando. Mas o que eu posso deixar é que vão vir apartamentos nessa linha de 60 a 65 metros e estúdios. O mercado mudou. As pessoas mudaram, a Praia Brava mudou, a gente vive um novo tempo e precisa de um novo mercado. Então, nós temos uma previsão que Itajaí tenha mais de 700 mil habitantes nos próximos anos. É preciso de moradia. É preciso, a gente precisa construir. A gente literalmente precisa construir. E eu acredito que encaixa muito no tempo. Eu venho trabalhando nisso há muito tempo. São praticamente 8 anos construindo isso. O meu sócio nesse projeto, a gente está costurando esse projeto há quase 2 anos também. Então, a gente vai fazer algo que eu tenho certeza absoluta. A gente vai impactar o mercado e principalmente o cliente. A gente quer surpreender muito ele. Lembra que eu tenho essa percepção de entregar o máximo para o cliente? E eu vou fazer isso na construtora também, na incorporadora. A gente quer surpreender muito de construir um prédio bem boutique e entregar bem acima do que ele... Esse projeto nasce quando?
Esse projeto já nasceu, a gente já está preparando, construindo ele. Tem uma previsão para os próximos meses aí já de lançar a mercado. Já vai lançar logo, logo. Até o... Segredo. Mas Revelação. A ideia do lançamento é para início de 2026. Estamos ainda estruturando isso. Cenas de um próximo capítulo. É no próximo episódio. No próximo podcast você é compradora. Muito bem. Mas o que eu posso garantir, Mosailton, é que a gente vem construir um novo tempo na Praia Brava. Não vai ser só um prédio. A gente vem construir um novo tempo. Tem um projeto social atrás desse projeto também. Mas são cenas de um próximo capítulo que a gente vai revelando aos pouquinhos. As consultoras, quando estão lançando o produto, elas estão lançando muita facilidade assim, em pagamentos um pouco mais longo. Outros já abrem um sistema de condomínio e constroem dentro do prazo da construção. Uhum. Esse projeto é o quê? Esse projeto vai ficar no meio do caminho? Ele vai ter... O homem está me apertando aqui. Tá querendo saber de tudo. Ô, sócio! Nós queremos saber se vai assinar o contrato. Segura que eu não vou entregar. Ele quer comprar, sócio. Ele já está querendo comprar aqui, ó. Mosailton, eu não posso revelar isso ainda, mas o que eu posso falar é que, com toda certeza, a gente vai trazer uma condição que não tem no mercado. Não. Já pega o guardanapo aqui e já vamos pegar. Já vamos montar nosso contrato. Não tem no mercado. Então, a gente quer surpreender. E a gente vai surpreender. Que legal. Olha, nós estamos batendo, então, nossos 45 minutos, que é o nosso tempo aqui. Faltam 2 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, antes de tu deixar a tua mensagem final, da gente finalizar aqui, nós vamos brincar aqui e fazer um ping-pong, tá? A gente vai dar umas palavras e você dá a segunda, tenta responder em uma só, no mais curto possível, e a gente vai ser bem rápido. Vamos lá. Família. A base. A fé. Tudo. O dinheiro. Acesso. O acesso foi bom, hein? Foi boa. Ele deu um corte bonito. Foi bom. Saúde. Essencial. Filhos. Herança. E Deus? O Pai. Amém. Glória Que tremendo. Rafa, foi um prazer, uma alegria te receber aqui no nosso podcast. Muito gostoso, muito legal. Que bom, irmão. Eu também gostei, passou voando. Aprendemos muito junto. Por favor, deixa a tua mensagem final aí para o nosso telespectador. Mensagem final para o nosso telespectador, esse público que está nos vendo, é o público que gosta de empreender, é o público que gosta de pessoas, porque quem empreende gosta de pessoas. E eu acredito que a gente é a direção do nosso país. A gente, com toda certeza, é a certeza de que esse Brasil pode dar certo. Então não desista do seu colaborador, não desista do próximo, não desista das dificuldades, das adversidades, porque tudo isso vai ser uma grande fase que você vai lembrar com muito carinho. Essa é a história de um empreendedor de sucesso e ela se repete sempre com histórias diferentes. Então eu desejo do fundo do meu coração que você narre uma grande história de sucesso e com toda certeza que a gente construa um Brasil muito melhor. Tamo junto. Esse foi mais um episódio de hoje aqui com o Rafael. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado. Foi muito bom o nosso bate-papo. Encontro você logo no nosso próximo episódio. E até logo. Valeu, pessoal. Antes de cortar, por favor, só preciso falar um negócio, Rafa. Lá na nossa empresa, a gente tem... acho que deve ter perto de uns 1.000 clientes hoje. Uau. Muito grande. E eu quero dar um testemunho aqui da tua empresa, da tua determinação, da forma. O Rafael é um dos poucos caras que, quando vai fazer um negócio, ele liga e diz assim, cara, eu não quero errar. O que eu tenho que pagar? É verdade. O que é o certo? Eu quero deixar esse testemunho aqui. Um abraço. Obrigado. Tudo bom. Valeu, irmão. É isso aí, tamo junto.